Olá! Hoje vamos mergulhar fundo na história de uma figura assim quase mítica, né? Rabi Shimon Bar Yochai, o Rashbi. Isso. Ele viveu lá no século II. E aí ele se atribui o livro do Zohar, que é, bom, a obra fundamental da Kabbalah. Aquela tradição mística judaica, né? Que busca entender os segredos do universo, da alma. Exatamente. E o grande ponto aqui é como é que um conhecimento tão antigo foi parar nas mãos dele e por que essa obra, o Zohar, só foi, digamos, revelada para valer na nossa época. É intrigante. Totalmente. Para entender isso, a gente precisa voltar para Galiléia daquela época, né? Subdomínio romano. Pois é, um cenário bem tenso. Estudar a Torá era proibido, imagina. E nesse clima, o Rashbi era um jovem cheio de perguntas, sabe? Qual o sentido da minha vida? De onde tudo veio? Ele sentia que tinha algo mais ali escondido nas escrituras. Isso, uma camada mais profunda. Ele não se contentava com o básico. E essa busca levou ele a estudar. E não foi pouco tempo não, foram 13 anos, com ninguém menos que Rabi Akiva. Um gigante espiritual da época, sem dúvida. Rashbi se tornou um dos discípulos mais próximos. Mergulhou fundo mesmo, alcançou níveis de compreensão espiritual bem altos. Mas aí veio a tragédia, né? A revolta de Bar Kokhba contra Ruma. Exato. E a coisa acabou mal. A revolta foi esmagada. E o pior, quase todos os alunos de Rabi Akiva, eram milhares, morreram. Seja na luta, seja por doença depois. Que coisa terrível. E o Rashbi estava entre os sobreviventes. Sim, ele foi um dos 5 que escaparam. Dá para imaginar o impacto disso nele. E como se não bastasse, o próprio mestre, Rabi Akiva, foi executado pelos romanos. Nossa, isso deve ter sido um divisor de águas para ele. Foi aí que ele começou a se opor mais fortemente a Roma. Com certeza, a oposição dele ficou muito clara, fervorosa até. Tanto que ele acabou condenado à morte também. E teve que fugir. Isso, ele e o filho, Rabi Alazar, se esconderam numa caverna em Pequim. E é aqui que a história fica, bom, extraordinária. É a famosa história da caverna, né? A própria. A tradição cabalística conta que aqueles 13 anos ali não foram só de sobrevivência física, comendo alfarroba e bebendo água. Eles teriam, nesse período, desvendado todo o sistema da criação, todos os segredos mais profundos da realidade oculta. É algo difícil até de conceber. 13 anos, é muito tempo. E depois disso, o imperador romano morreu e ele pôde sair? Sim, pôde sair, mas ao invés de, sei lá, procurar uma vida mais calma, ele fez o contrário. Reuniu 9 estudantes num outro lugar secreto, a Hidra Raba, a Grande Assembleia. E foi ali que nasceu o Zohar, o livro do esplendor. Como foi esse processo? Foi um momento de altíssima intensidade espiritual, pelo que se descreve. Rashbi falava, ditava as revelações, Rabi Abba escrevia tudo, Rabi Elazar, o filho, analisava oralmente e os outros 7 ficavam em meditação profunda conectados. Uau! O Baal Hassulam, um cabalista-chave do século XX, que comentou o Zohar extensivamente, disse que aquele grupo atingiu ali a perfeição espiritual completa, os tais 125 níveis da correção da alma. Que seria um estado de sintonia total com a força criadora, é isso? Exatamente. Algo considerado quase inatingível antes de uma era futura de redenção. Mas espera aí, se eles alcançaram tudo isso, criaram essa obra monumental, por que esconder o Zohar? Não faz muito sentido, né? É uma ótima pergunta. A intenção declarada de Rashbi era que o Zohar servisse como um guia, mas um guia específico para o que ele chamou de fim dos tempos. Fim dos tempos, tipo Apocalipse. Não exatamente. Os cabalistas interpretam isso mais como a nossa era atual, sabe? Um tempo de muita busca espiritual, de um certo vazio existencial, onde as respostas antigas parecem não dar mais conta. Entendi. O Zohar seria, então, a ferramenta para essa época específica? Isso, para ajudar a humanidade a se reconectar com sua raiz, com seu propósito. E tem também aquela ideia na Kabbalah, que é bem interessante, de uma alma única que vai se manifestando em figuras-chave ao longo da história. Abraão, Moisés, o próprio Rashbi. Exato.
E essa linhagem continua, segundo a Kabbalah, com figuras como o Ari, lá no século XVI, e o próprio Baal Hassulam, já no século XX. É como se fosse a mesma missão espiritual sendo continuada. E isso talvez explique porque, em algumas partes do Zohar, dizem que Rashbi fala como se fosse o próprio Moisés. É uma das explicações. Como se ele acessasse diretamente a fonte da Torá para revelar seus segredos mais íntimos. E é curioso como um texto tão complexo, que muitos dizem ser quase impossível de entender literalmente sem a chave certa, ainda assim exerce esse fascínio, essa atração tão forte por tantos séculos. É verdade. Tem uma comparação muito bonita do Rabino Kook, um sábio do século XX. Ele dizia que o Zohar é como a Arca de Noé. A Arca de Noé? Como assim? Assim como a arca foi um refúgio físico contra o dilúvio, o Zohar seria um refúgio espiritual para a nossa geração contra o dilúvio de confusão, de falta de sentido. Ele atrai as almas que precisam dessa conexão, mesmo que a pessoa não entenda tudo com a cabeça, sabe? A alma reconhece. Uma imagem poderosa mesmo. E o Rashbi? Bom, ele cumpriu sua missão aqui e partiu, né? A tradição marca isso em Lag BaOmer, por volta de 160 da Era Comum. Sim, e deixou esse tesouro, o Zohar, destinado a ficar oculto por quase 2000 anos. E a afirmação ousada é que nós estamos vivendo justamente nesse tempo previsto para a abertura desse tesouro. Exatamente. O ressurgimento do interesse pela Kabbalah pelo Zohar nas últimas décadas seria um sinal disso. É como se a missão da alma do Rashbi estivesse se completando agora, na nossa geração. O que nos deixa com uma pergunta final para pensar, né? Se essa sabedoria antiga foi de alguma forma programada para emergir agora, na nossa era, como é que redescobrir e estudar textos como o Zohar pode realmente impactar nossa busca atual por propósito, tanto individualmente quanto como coletividade? Fica aí a reflexão.